Olá! Hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre como conduzir uma entrevista de forma que você obtenha o máximo de informações sobre o seu cliente e sobre a necessidade dele. Você pode me perguntar, para que fazer uma entrevista com o cliente? A entrevista com o cliente é importante para a gente rever o nosso plano de negócios, já atual, se você já tem um negócio, uma empresa, ou para criar uma ideia de negócio. Uma das primeiras coisas que devem ser feitas quando você está criando um negócio é conversar com o seu cliente em potencial, para entender se ele realmente precisa daquilo ou de que forma ele precisa daquilo, do seu negócio, do que você quer entregar, do seu serviço, do seu produto. Então, para isso que a gente deve fazer uma entrevista. O primeiro passo para a condução dessa entrevista é não chegar para o seu cliente potencial, o cliente, dizendo que você vai tomar o tempo de vida dele. O que isso quer dizer? Não chegue para ele falando que você só tem 10 perguntinhas para fazer e isso só vai demorar 5 minutinhos. A primeira coisa que a pessoa pensa quando você fala uma coisa assim é que ele vai perder 5 minutos da vida dele falando com você. Então não fale isso para ele. Faça a entrevista no modo de conversa. Por mais que você tenha um roteiro, e é importante ter um roteiro para você se basear, para você saber como você vai conduzir essa conversa, não tente seguir uma lista de perguntas com a pessoa, né, com o seu interlocutor. Vá conversando, leve a conversa para onde você quer, para obter as informações que você quer, por meio de perguntas, mas baseada sempre na resposta que essa pessoa está te dando, entendeu? E aí, com isso, ela não vai se sentir enfadada, questionada. O segundo passo é gerar conexão com o seu interlocutor. No rapport, existem algumas técnicas que você pode utilizar para isso. Por exemplo, imitar alguns gestos de forma muito sutil, usar o mesmo tom de voz, falar com a mesma energia, utilizar alguns vocabulários utilizados pelo seu interlocutor. Isso ajuda a gerar uma conexão entre vocês. E isso cria um ambiente de confiança entre vocês. Assim é muito mais fácil dele soltar as informações que você precisa. O terceiro passo dessa entrevista é fazer perguntas no passado sobre o hábito que seu interlocutor tem e não o que ele faria caso você tivesse aquele serviço que você está pensando em oferecer. Entendeu? Um exemplo. Não perguntar, você está estruturando um negócio de treinamento de pet. Não pergunte para o seu cliente ou possível cliente se ele gostaria de ver vídeos no YouTube sobre treinamentos de pet. Porque a primeira coisa que ele vai pensar em responder para você é sim. Ainda mais se ele tiver algum relacionamento com você, como um amigo, um parente ou um cliente que já é seu, um cliente fiel. Ele quer te agradar. E aí por isso ele vai responder que sim, que ele usaria sim o serviço que você está propondo. Só que essa informação não é verdadeira. E aí você corre um sério risco de montar todo o seu plano de negócios em uma informação que não é verdadeira. Sentiu o risco? Então, você poderia perguntar assim: você já teve que treinar o seu pet antes? Como você fez para de que forma você fez isso? Como você obteve informações para treinar o seu pet? Como você contratou o profissional para treinar o seu pet? Onde você buscou? E aí com isso você vai ter informações valiosas de como é a jornada do seu cliente, para você montar o seu negócio conforme a necessidade dele, encaixar nessa necessidade que ele te apresentou. O quarto passo é fale menos e escute mais. Por mais que isso pareça óbvio, muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre a nossa ideia de negócio, sobre as nossas expectativas, a gente acaba falando e não deixando a outra pessoa falar. E aí, quando a gente vai recordar dessa entrevista, dessa conversa, ou em forma de anotação, ou por gravação, ou pelo meio que você utilizou para recordar essa entrevista, você vê que você não tem insumos.
E nesse erro eu já caí algumas vezes. A gente acaba se empolgando e falando mais do que a pessoa. Então, procure falar o menos possível. Faça mais perguntas, perguntas investigativas, não perguntas de sim ou não, e deixa a pessoa falar. Quanto mais você deixar a pessoa falar, quanto mais calado você ficar, mais a pessoa vai falar sobre o contexto de vida dela. E aí, com isso, você pode pegar mais insights para o seu produto ou serviço. O quinto passo é observe o seu cliente. Observe o que ele não diz com as palavras. Às vezes a gente vai entrevistar e a gente fica mais preocupado em anotar do que olhar no olho do cliente, olhar os seus gestos, olhar o que ele está fazendo, olhar as suas caretas, olhar as suas, os seus gestos, a sua postura. E com isso a gente acaba perdendo algumas nuances, por exemplo, surpresa, interesse, desinteresse, medos, preocupações, ansiedades, curiosidades. E esses insights, essas informações, às vezes são mais importantes do que o cliente disse. Por isso, tente gravar na sua memória, se você não é bom de memória, peça para a pessoa para você gravar pelo menos o áudio dessa conversa para você lembrar depois, ou então leve outra pessoa para ficar anotando do seu lado. E é isso, não deixe de prestar atenção no seu cliente enquanto você conversa com ele. Esses foram 5 passos para uma boa entrevista. Espero que vocês aproveitem e testem, executem, porque só aí vocês vão conseguir aprender e cada vez se desenvolver mais nessa aventura que é conversar com as pessoas e obter informações, que é muito legal. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um like e me segue se você tiver interesse em receber mais informações como essa, sobre mais informações sobre negócios, como construir o seu negócio. E bora inovar hoje?